Olá! Na aula 12 de Física Matemática, trataremos do problema da convergência das séries de Fourier. Os assuntos dessa aula são fatos gerais sobre a convergência de série de Fourier. Nós vamos falar sobre a convergência pontual das séries parciais e vamos passar por os outros subtópicos. O que nós pretendemos nessa aula é tornar as propriedades observadas nos exemplos que nós introduzimos na aula anterior, na aula 11, em fatos gerais sobre a convergência das séries parciais Sn de F. Para facilitar a discussão, nós vamos agrupar todos os termos das séries em um único termo que eu vou denominar Gn. Então, a Gn é uma função que envolve tanto os coeficientes quanto a função cosseno. Então, coeficiente e a função cosseno. O G0 é uma constante, essa constante divide por 2. Bom, dessa forma, a série parcial envolve uma soma de n até um dado n grande desses coeficientes que eu denomino Gn. E essa série depende da função f através dos coeficientes. E como nós estamos olhando a série geral, esses coeficientes, então, envolvem uma integral de menos L até L, como nós vimos na aula anterior. Quando n é infinito, essa série contém uma infinidade de termos, nós vamos denotar por S infinito a série com todos os termos. Os dois primeiros exemplos da série de Fourier apresentados na aula 11 sugerem que há pelo menos duas maneiras dessas séries parciais de f se aproximar da função f de x. Ou elas se aproximam pontualmente, ou elas se aproximam uniformemente. Para a convergência pontual, introduzida na aula anterior, o número n de termos necessário para que a série parcial se aproxime da função com uma precisão epsilon depende do ponto x que nós tomamos. Para o segundo modo, a aproximação se dá de maneira uniforme. O mesmo n, o número de termos que nós precisamos para escrever a série, serve para a série parcial dessa ordem se aproximar de f com uma precisão epsilon para todos os pontos x. A definição mais técnica é a seguinte: a sequência de séries parciais converge pontualmente para f de x, para cada x fixo, se dado epsilon existir um número n grande, dependente tanto de epsilon como de x, tal que a distância da série parcial com a função é menor do que essa epsilon prescrita para todo n maior que esse n determinado. No caso da convergência uniforme, a sequência converge uniformemente para a função f de x se dado uma precisão positiva, existir um número n agora dependente apenas de epsilon, tal que a distância entre a série parcial, a função, ela está sempre menor que esse epsilon para qualquer n maior do que esse n0 e para qualquer x entre menos L e L. Então, no primeiro exemplo, nós olhamos, dado um epsilon positivo, nós olhamos uma faixa em torno da função de ordem epsilon. Essas duas retas acompanham a função, o ramo de reta, todos eles têm a largura epsilon. Aqui também essas duas retas definem a faixa de precisão. Aí nós temos que escolher
um ponto x fixo, e nós vamos tomar um n até que todas as aproximantes fiquem dentro desse intervalo epsilon. Então, aqui nós vemos que a função, a série em senos, ela tem que passar por zero e ela muda de um ramo para outro ramo. E, ao mudar, ela sai da região de precisão. Nós percebemos também que o máximo ponto que ela atinge ao mudar de um ramo para outro, esse máximo nunca se aproxima da função, mas esse máximo está caminhando, assim como esse ramo que está fora da precisão está caminhando para o eixo vertical. Aqui no caso da função módulo de seno, nós observamos que o pior ponto de aproximação se dá na origem, onde a derivada é descontínua, uma vez que a parte em zero, né, o valor do aproximante de zero atinge o valor epsilon, todo o resto da função fica dentro de uma proximidade epsilon em torno da dada função. Então, pretendemos destacar algumas consequências da convergência uniforme. Dentre outros modos que ainda veremos a seguir, a convergência uniforme é o único que permite passar operações limites, tais como diferenciação e integração, para dentro da série com infinitos termos. Ao deduzir os coeficientes AM e BM, nós assumimos que a série com a infinidade de termos, quando multiplicada por cosseno e por seno, pode ser integrada termo a termo, sobre o intervalo de menos L até L. Trocar de ordem a integração com a soma é permitida se o número de termos for finito, mas agora nós estamos vendo que se a série convergir uniformemente, essa mudança de ordem também é permitida. O modo de convergência uniforme, além disso, preserva a continuidade da sucessão. As séries parciais, os termos das séries parciais, é uma combinação linear de senos e cossenos e, portanto, são funções que são contínuas em x. E o limite uniforme de funções que são contínuas necessariamente é uma função contínua. Então, existe essa preservação da continuidade da função, uma vez que a série converge uniformemente. Essas observações estabelecem alguns fatos gerais. O primeiro, a série de Fourier de uma função f contendo descontinuidades dentro do intervalo não pode convergir uniformemente, porque de outra forma, se ele convergisse uniformemente, seria uma função contínua e é uma contradição. Não podendo deduzir os coeficientes de Fourier nesse caso, a teoria das séries de Fourier, ela simplesmente estabelece que os coeficientes AN e BN são dados por aquela forma que corresponde à projeção ortogonal nas direções. E, portanto, quando não pode ser deduzidas, nós simplesmente a definimos pela forma. Afinal, quando as séries parciais convergem uniformemente? Para convergência uniforme, existe um teste chamado teste M de Weierstrass, que diz o seguinte: se existirem números positivos, Mn e n variando de 0 até infinito, tais que esses índices positivos majorem os termos da série para todos os valores de x no intervalo. E, além do mais, se esses números positivos são somáveis em n, então as séries parciais Sn de f convergem uniformemente para a função. E a função que ela vai convergir, eu estou denotando como uma série infinita, deve ser necessariamente contínua por causa da convergência uniforme. Agora,
Por outro lado, esse teste M de Weierstrass, apesar de estabelecer a convergência uniforme das séries parciais, e no caso do exemplo 2, a função módulo de seno que nós introduzimos nesse exemplo, é fácil ver que os coeficientes são da forma 1 são majorados por 1 sobre n ao quadrado, e, portanto, essa série é convergente. Apesar de a gente observar a própria série olhando os coeficientes e ver que elas convergem, a gente não pode concluir que a convergência vá para a função naquele ponto. Isso tem que ser obtido por um outro critério. O critério teste, o teste apenas diz que a série converge uniformemente, mas não para onde. Então, nós vamos examinar a convergência pontual para o exemplo que nós tratamos o primeiro exemplo que nós introduzimos na aula anterior. Para mostrar a convergência, nós vamos introduzir a função erro. Erro significa, eu vou calcular quanto que a função f dista da aproximação com n termos na série. Nós vamos usar as expressões que nós obtivemos. A série é correspondente à função 1 meio, 1 menos x sobre π, no intervalo positivo. Aqui nós estamos usando o fato de que a série representa uma função ímpar, e, portanto, basta nós olharmos a convergência em metade do intervalo, porque o outro vai repetir a mesma coisa. Nós estamos excluindo o ponto zero, porque a função, por definição, ela é zero naquele ponto, e o seno também é zero. Todos os termos dessa série também são zero, o erro é zero. Então, vamos examinar então, a convergência desse exemplo 1 no intervalo positivo. Nós vamos mostrar que esse erro ele é limitado por cima e por baixo pelo mesmo valor, aqui com sinal positivo, aqui com sinal negativo. Esse erro nunca é maior do que meio, pelas expressões que nós temos, ela é nunca maior que meio, portanto, o erro é o menor entre meio e esse valor aqui depende de x, depende de n. Ele pode ser maior ou menor que meio, dependendo de nx. Mas para cada n fixo, para cada x fixo, se eu tomar n para infinito, o erro se torna arbitrariamente pequeno. Então, no limite, esse erro vai para zero. Então, vamos ver o gráfico da função erro e dos aproximantes. Aqui, a função erro é o gráfico, a linha azul do gráfico, a laranja e verde são os aproximantes. Observo que os aproximantes são bastante justos. Eles tocam no máximo e no mínimo da função, exceto em alguns pontos. À medida que nós aumentamos os números, ela é cada vez mais precisa. E essas expressões nós observamos que o erro, à medida que aumentamos o número de termos, ele vai ficando mais próximo da função. Mas ela se aproxima, a aproximação depende do ponto x que nós olhamos. Então, se nós fixarmos um ponto x qualquer, aí nós percebemos que naquele ponto x vai ficando cada vez mais próximos à medida que o número de termos da série vai aumentando. Então, vamos calcular esse erro de forma mais explícita. Para calcular, eu vou tomar a derivada do erro e deixa eu retomar a expressão do erro. Ao tomar a derivada, para o termo linear sobrevive apenas a inclinação, que com sinal menos, e menos dá mais 1 sobre 2π. E a derivada do seno é cosseno multiplicado por n, então vai ter um cancelamento dos termos n. Então, nessa expressão,
esse termo vem da função e aqui, por causa da derivada, some o n do denominador. Se nós escrevermos o cosseno em termos da função exponencial, nós vemos que esses dois termos podem ser escritos de forma conjunta, e essa série, então, envolve apenas as exponenciais de x a uma potência n. Eu vou usar a notação de que exponencial de x corresponde à letra Q e reescrever essa série como uma série geométrica. Aqui eu fatorei a exponencial de menos inx e aqui então vai dar uma série geométrica que pode ser calculada. E o resultado do cálculo da série geométrica, quando multiplicada por q a meio, em cima e embaixo, q a menos meio, a gente reconhece dessa expressão a função seno. Portanto, a derivada da função erro, ela vai ser escrita em termos dessa função que nós estamos chamando núcleo integral de Dirichlet. A razão do nome vai ficar claro agora, mais para frente. Ela é dada por uma expressão explícita que envolve uma razão de senos. Observe que a função seno é ímpar, mas nós temos a razão de duas funções ímpares, a função é par. Portanto, é uma série em cossenos. Como em π, tanto a função quanto a série se anulam, o erro no valor π é zero. E nós podemos usar o teorema fundamental, que diz que a integral da derivada é igual de uma função é igual a diferença da função nos extremos para expressar a função erro. E devido a esse cálculo, nós substituímos a derivada do erro pela razão dos senos e podemos integrar por partes esse termo, integrando o seno de cima e derivando o seno de baixo. E praticamente essa expressão já dá para ler a aproximação que nós fizemos. O termo de n no denominador já aparece. A função seno, nesse intervalo de 0 a π, ela é praticamente 1 sobre x, já aparece as hipérboles aproximantes. E esse termo, se nós usarmos o fato de que as funções trigonométricas são em valor absoluto menor ou igual a 1, tanto esse quanto esse aqui, esse termo nós podemos integrar e obter a mesma estimativa. Então, dá para ler praticamente dessa expressão aquelas dois aproximantes da função erro. Agora, uma fórmula geral análoga à função erro pode ser deduzida se nós substituirmos a fórmula dos coeficientes AN e BN dentro das séries parciais. Nós vamos considerar apenas funções contínuas aqui no caso. E elas são definidas no intervalo de menos L e L. Quando nós substituirmos as funções senos, quando nós substituirmos a fórmula do AN e BN que são uma forma integral, dentro da série, vai aparecer, eu estou usando a integração, a variável de integração, eu estou usando a variável y. E a variável x, ela é o ponto onde eu estou observando a série. Então, a fórmula dos coeficientes vai aparecer, por exemplo, a n vai aparecer o cosseno da variável y. E na série nós tínhamos um cosseno da função x. Ao substituir o bn, vai aparecer um seno da variável y. E na série nós tínhamos um seno de nπ. E se nós usarmos então essa identidade que aparece como diferença, o cosseno da diferença, podemos escrever então em termos dessa função que é a série uma integral em f. Essa integral aqui é na forma convolutiva.
E, portanto, eu estou usando essa notação aqui simplesmente para simplificar, né? Essa notação aqui simplesmente está dizendo as séries parciais pode ser escrito como uma integral. Aqui a gente vê a dependência explícita da função. E esse objeto que nós estamos integrando é calculado de forma convolutiva, que é no ponto x menos y. E essa função nada mais é do que aquele núcleo integral. A palavra núcleo integral significa que ele aparece dentro da integração aplicado a uma função f. Então, novamente, essa função de Dirichlet, o núcleo integral de Dirichlet, aqui no caso nós estamos considerando o intervalo menos L e L. A função vai ser uma função com período 2L, o núcleo integral de Dirichlet, 2L. Novamente, a gente pode fazer o mesmo tratamento anterior, escrever em termos da exponencial, somar séries geométricas, vamos obter uma razão entre senos, da mesma forma. Aqui aparece o fator π sobre L, lá o L era igual a π, era um pouquinho mais limpas a forma. Nós observamos também que, além de ser periódica, essa função de período 2L, ela é uma função par, porque é uma razão de duas funções ímpares, e mais ainda, ela satisfaz essa fórmula de normalização. Significa que a integral dela é igual a 1, e essa fórmula sai da relação de ortogonalidade. Deixa eu voltar aqui. Nessa expressão, se nós integrarmos essa expressão, os dois lados de menos L a L, aqui também de menos L a L, dt. Então, usando as relações de ortogonalidade, o primeiro termo que aparece aqui é integrar de menos L a L, dividir por 2L e dá 1, e cada uma das integrais dessa soma do cosseno vai dar zero. Então, portanto, ela satisfaz a condição de normalização. Então, com essas duas expressões, né, primeiro é que nós podemos escrever a série parcial em termos dessa integral dessa função, mais essa normalização. Nós podemos agrupar os dois termos da função erro num único só. Esses dois termos correspondem à série parcial da função f. O outro termo, devido à normalização, a integral não afeta o f calculado em x, o f sai para fora, então a integral dá 1. Essa é uma forma compacta de a gente escrever o erro, né, em termos do núcleo integral de Dirichlet e a diferença da função no ponto y e x. O núcleo de Dirichlet, o que ele faz é o seguinte, à medida que n vai aumentando o número de termos na série, o núcleo de Dirichlet ele vai ficando mais concentrado numa vizinhança em torno do ponto. Aqui eu estou chamando T, essa diferença. Então, à medida que T se aproxima de zero, ou então Y se aproxima de X, N grande, ela vai se concentrando mais em torno desse ponto, uma vizinhança que eu vou chamar menos delta e delta da origem. E fora dela, ela oscila muito. Então, eu digo, no complemento, ela oscila rapidamente. Então, se eu integrar essa função, por hipótese, a função é contínua, a diferença de duas funções é contínua. Se eu integrar em torno, ou melhor, na região complementar à vizinhança, devido às oscilações, quando n tende a infinito, há um cancelamento completo e, portanto, não contribui. Fora da vizinhança, essa integral não contribui devido às oscilações, e isso é um resultado geral devido a Riemann e Lebesgue. Agora, dentro do intervalo, então, quando x menos y
for próximo de zero, né? Então isso significa no intervalo de menos delta e delta, para essa região eu não vou considerar o núcleo de Dirichlet, porque ele, pelo fato dele se concentrar, ele vai crescendo, mas eu vou considerar a multiplicação de T pelo núcleo de Dirichlet. E essa multiplicação de T pelo núcleo de Dirichlet, ela vai ficar limitada em meio. Então, o que eu vou fazer é dividir essa expressão por x menos y, e aqui eu vou multiplicar por x menos y. Então, esse termo multiplicado por esse é na integral, na região que é uma vizinhança de x. Uma vizinhança delta de x. Eu sei que essa integral dessa função ela vai ser limitada por meio. Portanto, quando nós multiplicamos x menos y pela função de Dirichlet, esse produto t por dn de t é mantido limitado por meio. Então, nós temos primeiro uma limitação de t vezes dn de t, e agora nós temos que olhar essa região aqui, essa função aqui é limitada dentro da integral, dentro de uma vizinhança do ponto x, e nós temos que olhar agora a razão da função nos dois pontos dividido por x menos y. Então, nós vamos ter que assumir alguma coisa a respeito da função f, se f for diferenciável ou se ela for contínua com uma certa regularidade, que a gente chama o grau alfa de Holder positivo. Então, essa função no ponto y menos a função no ponto x, ela é limitada pela diferença de x menos y elevado a uma potência que é estritamente positiva. No caso dela ser diferenciável, alfa é igual a 1. Mas o resultado vale para todo alfa maior que zero. Então, se nós considerarmos as funções ou que são diferenciáveis ou que seja Holder contínua de grau alfa mais zero, aí essa integral dessa função sobre o intervalo menos delta e delta vai ser proporcional a delta alfa. E como delta tende para zero quando n tende para infinito, esse erro, então, vai para zero. A convergência das séries parciais para a função num dado ponto é conhecido como teorema de Fourier. E aqui nós precisamos exigir mais que continuidade da função, a gente precisa assumir que a função seja, além disso, ou diferenciável ou que seja contínua com um grau de Holder positivo. Então, aqui nós vemos a função de Dirichlet para vários valores n, variando de 5 até 50. A vizinhança que eu me refiro, delta, é essa região onde ela tem uma proeminência. Fora dessa região, a função oscila. À medida que n cresce, a oscilação aumenta. Então, nós vemos que cada vez ela se torna mais concentrada e o máximo sempre localizado no número cada vez maior, as oscilações são maiores, essas oscilações não vão para zero, mas nós vimos que a integral da oscilação multiplicada por uma função contínua vai para zero, então basta a gente olhar apenas o que acontece no centro e, no caso do núcleo de Dirichlet, nós precisamos uma certa regularidade da função para provar a convergência. Aqui eu mostro a função de Dirichlet multiplicada por t,
nós vemos aqui a envoltória dessa função, a gente vê que ela está sempre menor do que meio. Fica limitada independente de n. Então, essa região, essa função nós tiramos fora da integral e integramos a razão de f no ponto x e y dividido por x menos y. Então, a última observação que eu faço é o seguinte, sobre os aproximantes de uma identidade. Eu defino um aproximante da identidade, uma sequência de núcleos integrais com boas propriedades. A boas propriedades significa ela é integrada para 1 no intervalo menos L a L, e em valor absoluto ela é limitada, a integral, e também se eu integrar fora de uma vizinhança delta, aqui o que eu estou dizendo é que essa integral de menos delta a delta não está incluída na integral. O valor absoluto desse aproximante da identidade, que é um núcleo com boas propriedades, para qualquer delta fixo e tomar n para infinito, isso vai para zero. Se nós temos um núcleo com boa propriedade, isso significa um aproximante da identidade, aquela integral convolutiva, no limite, quando n tende para infinito, para todo ponto x, ela converge de forma uniformemente para toda função contínua. Agora, o caso do núcleo de Dirichlet, ele não satisfaz essa propriedade 2. Na verdade, se nós tomarmos em valor absoluto, ele cresce com n. E também não satisfaz a propriedade 3, porque as oscilações não vão a zero. E por isso que nós temos que exigir no teorema de Fourier algo mais do que simplesmente a continuidade para que a série de Fourier converja. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a essas implicações da convergência da série. Obrigado.